Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato Entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Tudo bom, ministro? Como vai? Olá, Zé Eduardo. Prazer enorme estar com você mais uma vez. Estou à tua disposição para falar um pouco desse Brasil. Luiz Marinho é ministro do Trabalho e Emprego do governo Lula. Já havia exercido o cargo entre 2005 e 2007, no primeiro governo do petista. Foi ministro da Previdência até 2008, quando se candidatou à Prefeitura de São Bernardo do Campo. Foi eleito e cumpriu 2 mandatos à frente do município entre 2009 e 2017. Foi também presidente do Sindicato dos Metalúrgicos por 3 mandatos consecutivos. Obrigado, ministro. Para a gente começar esse papo, a cobrança do imposto sindical, ela voltou à pauta, né? O senhor tem falado sobre a importância de algo que dê sobrevida ao sindicalismo, mas ressaltando que não cabe mais a imposição de uma cobrança. No entanto, parece haver certa resistência do Congresso em aprovar uma matéria do tipo agora, né? Mas, Eduardo, eu acho que tem questões aí a serem esclarecidas para a sociedade e para o próprio Congresso, né? Às vezes o Congresso reage a partir das matérias, dos editoriais, e muitas vezes editoriais não correspondem ao mundo real. O que o Globo fez com esse debate é de uma irresponsabilidade ímpar, né, um órgão importante, meio de comunicação, cometer tamanha irresponsabilidade, que é deturpar totalmente o debate em curso. O que é fato é que nenhum processo democrático exige entidades representativas, movimentos sociais ativos, movimentos sociais representativos, e o movimento sindical é, sem dúvida, em qualquer país democrático, um dos esteios de sustentação do processo democrático. A fragilização dos sindicatos, a fragilização dos movimentos, a fragilização da participação ativa e viva da sociedade leva o que nós assistimos nesse período tão desastroso no Brasil. Leva a 8 de janeiro, enfim, leva esse conjunto de aberrações que nós assistimos recentemente na nossa história. Portanto, pensar em criar as condições para que os sindicatos, e aí, eu estou falando de sindicatos de trabalhadores, sindicatos de empregadores, porque uma mesa de negociação pressupõe que os lados tenham um certo equilíbrio para construir bons resultados, bom entendimento. Não há uma construção possível entre o empregador e o indivíduo, como a última reforma trabalhista trouxe, induzindo ao processo de negociação individual e banindo praticamente, criando dificuldades para as negociações coletivas. Negociações coletivas pressupõem entidades representativas. Eu até falei para os colegas da imprensa aqui, que vieram perguntar isso, né, em relação ao imposto sindical, não é imposto sindical, como é que fica isso? Mas o trabalhador não sindicalizado é obrigado a cobrar, a pagar também, a contribuir também? Que história é essa? Eu disse, olha, vocês assistiram a Marcha das Margaridas. Eu não vi uma única crítica na imprensa, em nenhum órgão de imprensa. Tudo aplauso, maravilha, 100.000 mulheres nas esplanadas, trazendo as suas pautas, reivindicando, combatendo o preconceito, combatendo o assédio moral, sexual, violência, enfim. Agora, para um pouco e pergunta, quanto custou essa atividade? Quem paga? O Espírito Santo? Não, quem paga são os sindicatos, são os movimentos. Portanto, é necessário que tenha capacidade financeira para bem representar, para contratar uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria econômica, uma boa assessoria das condições de trabalho e da evolução dos problemas dramáticos do mundo do trabalho. É preciso que os sindicatos tenham a capacidade financeira para isso. Senão, não vai representar bem os seus associados, a sua categoria. Isso vale para trabalhadores, vale para empregadores. Então, é necessário, muito bem, imposto sindical, volta? Não volta, não está nem em debate. Não tem nem pedido de nenhuma central pedindo para o imposto sindical votar. Pasmem. Então, como que alguém insiste e diz, olha, está de novo discutindo imposto sindical? O que está em discussão é
como constituir um mecanismo que as categorias, trabalhadores e empregadores, no seu ambiente democrático, participativo, com transparência, possa deliberar qual é a capacidade daquela categoria em dar contrapartida à entidade representativa em contribuição num patamar razoável, respeitando o direito de quem se opõe a ir na Assembleia discutir, participar, como uma Assembleia de Condomínio, por exemplo. Tem um debate que é muito importante nesse processo, que, assim, entidades coletivas, as decisões são coletivas, não são individuais. Portanto, não cabe assim, o cidadão não quer pagar, não vai pagar. Como ele pode se dar o luxo, o direito antidemocrático, autoritário, individualista, dizer que não vai contribuir? Então, esse é o debate que está colocado. Tem uma determinação do STF recente que formou maioria para aprovar a instituição de uma cobrança assistencial. Essa decisão do STF ela pode incidir sobre o debate de um imposto sindical ou de qualquer outra contribuição? Ou é uma pauta que substitui o debate no Congresso já? Eu acho que é uma pauta que ela vem corroborar, vem sinalizar, facilitar a vida, inclusive, do Congresso. Dizer, olha, vamos em linha com o que o Supremo decidiu, inclusive, regulamentar, modular essa contribuição. Então, você pode ter um teto estabelecido, né? Dentro desse teto estabelecido, as categorias democraticamente deliberem em assembleia, ou seja, não é que vai ter, como era o imposto sindical, todo ano tem aquele desconto. O nome já diz, imposto. Imposto significa imposição. Né? Não adianta chorar, reclamar, resmungar, coletivamente querer rejeitar, é obrigado. A contribuição negocial, portanto, submete à negociação, submete à prestação de serviço, submete a um benefício que a categoria está recebendo, em contrapartida, vai dar uma contribuição para que sustentar o sindicato, sustentar a entidade, reforçar a entidade para melhor representar cada categoria, cada segmento. Isso se dá em assembleia, se dá em ambiente democrático, amplamente convocado, divulgado, com transparência, com prestação de contas, mas pode chegar um ano que a Assembleia viu a prestação de contas do exercício e diga, a entidade está bem financeiramente, não precisa contribuir esse ano, ou a contribuição precisa ser X, pode ser Y, pode ser Z, a partir da realidade. Agora, é importante lembrar que não está em debate somente as finanças, está em debate aquela entidade que não tem democracia. É preciso que tenha um ambiente democrático. É preciso que as diretorias sejam renovadas, portanto, tenha ambiente democrático de participação no processo eleitoral, portanto, não vale mandato de 6 anos, de 10 anos, como algumas entidades existem, infelizmente, como entidade que não faz mais eleição, só se troca lá um membro ou outro, tal, sem processo democrático de participação daquela categoria. Isso vale para o mundo empresarial também. Então, é uma reestruturação, uma reorganização do movimento sindical brasileiro, criando regras democráticas, sempre no ambiente democrático, né? E junto com isso entra também a sustentação financeira. Então, a decisão do Supremo, acho que vem corroborar, né, para que o Congresso possa, a partir daí, fazer uma legislação que seja definitiva, que bote na lei que os sindicatos têm o direito, mas têm dever. Tem o dever democrático, tem o dever de transparência, tem o dever de participação no conjunto dos seus membros, não somente dos seus associados, porque se a contribuição é para todos, todos têm o direito à participação e deliberação. Então, é um outro ambiente que nós estamos construindo. Se houver entendimento, pode até autorregulação do próprio movimento, sem a interferência do Estado. É um passo desejável, precisa ver se a sociedade está preparada, se o Congresso está preparado com esse entendimento, que quem vai dar a palavra final é o Congresso Nacional. O Supremo, creio que toma uma decisão, não sei qual vai ser a modulação que o Supremo vai fazer. Eu prefiro o ambiente legislativo, eu acho que é mais adequado essa consolidação legislativa do que uma decisão judicial.
Ministro, o desemprego registrou uma melhora, com os dados apontando uma taxa de 7,9%, né, no último período. Há uma melhora na economia também que acompanha esse processo. Já dá para dizer que essas mudanças positivas elas são definitivas ou ainda há uma oscilação no cenário futuro? Olha, esse é um exercício importante de fazer, de projeção, de como buscar compreender. Nós tivemos nos 7 meses um saldo CAGED, emprego formal, de 1.166.000 e uns quebradinhos. Poderia ter sido mais se alguns indicadores tivessem reagido diferente, por exemplo, os juros, por exemplo, o monitoramento do Banco Central com a Selic. Isso aí seguramente influenciou para ser menor o número. Eu gosto mais de olhar os empregos gerados, como que está o estoque de emprego, se cresceu o estoque, se diminuiu o estoque, do que propriamente a taxa de emprego e desemprego, porque muitas vezes elas não são tão reais, porque depende da participação das pessoas. Se as pessoas não vão procurar emprego, ele acaba saindo da estatística de emprego e desemprego. Então tem ali uma variação. Mas, concretamente, o ambiente vem melhorando muito, mas ainda tem preocupações no ar. O próprio ministro Fernando Haddad tem colocado sempre isso. Olha, a guerra, a batalha, as batalhas, nós estamos vencendo as batalhas, mas a guerra não está vencida. Tem ainda um esforço grande, olhando para 24, olhando para 25, né? E o problema está na indústria. Os demais setores vêm reagindo bem, a indústria ainda não. Tem aqui trabalho muito forte para ser feito por parte dos empreendedores, dos empresários, por parte do governo, por parte de olhar concretamente essa teimosia insistente do Banco Central em não enxergar a necessidade de reduzir, ou pelo menos sinalizar um processo de redução gradativa dos juros de forma consistente para criar as devidas condições de competitividade da nossa indústria com a indústria global, correções ainda do desmonte feita dos 2 governos trágicos que o Brasil passou recentemente, ainda tem correções a ser feitas aí nas tarifas de importação, exportação, de monitoramento de segmento, de crédito, que ainda nós estamos restabelecendo, né? Isso leva um tempão para ser reconstruído, destruir é muito fácil, mas a reconstrução é mais trabalhosa. Então, se você olha ali o consumo de energia, por exemplo, vem crescendo muito lentamente o consumo de energia. Mas por que você está preocupado com o consumo de energia? Se consumir muita energia, vai faltar energia, mas não é disso que se trata. Ali você monitora cada segmento e você vê o consumo de energia por parte da indústria, uma pequena queda. Os outros segmentos, um pequeno crescimento, a indústria, uma pequena queda. Significa que a indústria, ainda nós não resolvemos totalmente os problemas, os desafios que tem nesse processo de reindustrialização. E por que reindustrialização? O presidente fala muito de reindustrialização, o vice-presidente fala muito da neoindústria, enfim, os novos desafios para o mundo industrial, das novas matérias-primas descobertas, enfim, o papel da ciência nesse desenvolvimento todo, porque acho que esta é a grande oportunidade do Brasil. É uma janela de oportunidades aqui, isso desde a relação global, e o presidente Lula vem conduzindo isso com maestria, e na reindustrialização. Qual o papel da indústria do Brasil na indústria global? Acho que isso é um debate que nós ainda não concluímos. E parte desses empregos, eles ainda estão distribuídos entre forças de trabalho informais, né? São 38,9 milhões de pessoas, segundo o último levantamento. O que isso significa, ministro, para a nossa economia? Olha, o emprego informal, ele sempre existiu, na verdade, né? Você tem um comportamento que não é um exagero que está acontecendo no mercado informal. O que é preciso a gente sempre olhar a necessidade, até porque tem muita gente que não quer regime CLT, não quer trabalhar jornada integral, quer jornada parcial porque ele precisa estudar, precisa ter outras atividades, enfim, cuidar da família. Tem um conjunto de questões que a gente busca monitorar ali para entender
né, o comportamento da sociedade, das forças de trabalho, dos segmentos e assim sucessivamente. O que nós estamos observando é que quando você fala da indústria crescente, seguramente você vai levar a mais formalização no mercado de trabalho. A orientação de governo, você pode aumentar ou diminuir. Então, os dois governos anteriores claramente trabalhou para diminuição. A própria reforma trabalhista, que criou um monte de distorção, levou a um enfraquecimento do trabalho formal e você sinalizar, né, para a bagunça geral, especialmente o último governo. Então, nós estamos retomando esse processo, né, reorientando essas questões, fortalecendo o papel da fiscalização para combater as fraudes trabalhistas, porque você tem um trabalho informal que acaba acontecendo tal, mas tem o patrocínio de segmentos empresariais que patrocina a informalidade. Portanto, isso já não é economia informal, isso é fraude trabalhista. Então, nós temos que separar uma coisa da outra, está acontecendo as duas coisas. E como é que a gente pode conscientizar esses trabalhadores dos seus direitos, da ideia de organização, de melhores condições de trabalho? Nós estamos buscando construir movimentos a partir da capacidade do governo na pressão. Por exemplo, vou pegar o setor de vinho do Rio Grande do Sul. Você soube ali da operação de resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão. Nós fomos para cima de forma muito organizada. Esse movimento levou a que as empresas assumissem responsabilidade, mas sem aquela lógica simplesmente da punição, porque muitas vezes o Estado vem, aplica as sanções, as punições e deixa por si. Qual é a minha orientação frente ao Ministério do Trabalho e Emprego? Nosso papel não é somente esse também, mas ele é insuficiente. Nós precisamos construir um movimento que as partes construam um ambiente de participação democrática e mesa de negociação, ou seja, fortalecer o papel da negociação, o papel dos sindicatos, o papel das federações, das confederações, das centrais sindicais, perante o seu empregador, e ali eles construam a solução. Isso levou ao primeiro acordo coletivo do setor da uva do Rio Grande do Sul, né, a Confederação dos Trabalhadores Assalariados, né, que participaram no começo, mas ainda assim vamos ver que dá, né, o pacto que nós construímos, seja com o café, seja com o pessoal da uva, a partir dessas ações, das fiscalizações nossas, e estimulando negociação. Nasce o primeiro acordo coletivo, eles estavam felizes da vida, porque é o primeiro acordo que existe desde a década de 90, batendo ali água mole em pedra dura, que nunca furava essa pedra, e agora conseguiu fazer o primeiro acordo. Esse é o ambiente que nós desejamos construir. Então, toda a ação nossa de combate, de pressão, de repressão, que o Estado tem essa tarefa de execução, mas sempre conduzindo para a fase seguinte, que é no ambiente democrático. Um país moderno, um país democrático, pressupõe que a sociedade se autorregule muitas vezes, construa as soluções muitas vezes sem precisar do Estado presente ali naquele ambiente. O Estado tem que propiciar que o ambiente seja fértil para que as partes democraticamente construam soluções, em especial no mundo do trabalho. Então é isso que nós estamos buscando fazer, e acho que eu estou assim muito esperançoso que a gente traga outros setores ao longo da nossa gestão e que vai criando um ambiente melhor para o futuro. Ministro, o senhor falou sobre... A gente estava falando sobre esses informais, e parte desses trabalhadores, eles estão ligados aos aplicativos, né? Há um grupo agora de trabalho que reúne o governo, trabalhadores e as empresas desse setor para debater como será regulamentada essa nova forma de trabalho. A proposta de uma arrecadação de previdência social, como o senhor tem dito, é muito pouco para dar garantia a esses trabalhadores, né? Como é que a gente pode avançar nesse debate? Olha, o que acontece, né? Às vezes a imprensa termina uma reunião que criou um certo impasse. E agora? Calma, processo democrático, participação é assim mesmo, mesa de negociação é assim mesmo.
Se tem um impasse, as partes têm que sentar para ver a solução desse impasse e vai botando como a construção de uma casa. Você não faz uma casa sem fazer a base dela, e a parte da base tem que colocar tijolo por tijolo, a não ser que seja pré-moldado, né? Você vem com a pão uma vez, mas aqui não tem pré-moldado, você tem que construir mesmo tijolo por tijolo. Então, o que é uma situação difícil, porque as empresas resistem, porque quer impor o seu poder econômico de ter uma relação onde eles tenham poucos compromissos. Olha, não vai ser assim, vocês precisam, né, colaborar com o processo de construir um resultado onde respeite jornada tem que estar, remuneração mínima tem que estar. Mas aí muita gente, às vezes eu vejo âncoras de jornais falando assim, mas o que o ministro quer vai elevar o custo para a sociedade. Pode acontecer? Pode acontecer. Agora, o que a sociedade deseja de relação de trabalho de uma pessoa que vai estar prestando um serviço para a sociedade? Um trabalho análogo à escravidão? Um trabalho desrespeitoso? Um trabalhador que transporta alimento e não pode se alimentar desse alimento? Que não tem uma remuneração suficiente para poder, portanto, vai estar subnutrido trabalhando? O que a sociedade brasileira deseja? Essa é uma reflexão que a sociedade tem que fazer. Para enquadrar as empresas, é o seguinte: o custo, ele existe, mas o trabalhador está sendo remunerado decentemente, está sendo respeitado, tem seus direitos garantidos, tem a sua cobertura previdenciária no infortúnio de uma doença profissional, de um acidente. Então, é isso que a sociedade precisa entender. E as empresas precisam estar enquadradas nesse processo. Aqui entra um outro fator que chama-se parlamento brasileiro, que é outra reflexão que a sociedade tem que fazer. Qual é a qualidade do nosso parlamento? Ela tem cabeça democrática para compreender esse conjunto de questão e o arcabouço legislativo buscar respeitar esses desafios, esses conjuntos de demandas necessárias que tem da sociedade e desse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras? É disso que se trata, mas eu estou convencido que nós vamos construir um resultado que seja um resultado importante para os trabalhadores e que as empresas têm toda a condição de suportar, né? Até porque não sai das empresas, sai do consumo, sai dos consumidores e consumidoras. Então é preciso respeitar isso e é preciso introduzir um outro ingrediente, que é a concorrência desleal. Porque se uma empresa ela respeita os direitos e a outra não respeita os direitos, isso dá concorrência desleal. Então nós temos que botar todo mundo no mesmo patamar. E tem um por outro lado aí, que é de alguns trabalhadores que resistem à ideia de um modelo CLT com uma falsa sensação de empreendedorismo, né, também. Tem também esse convencimento a ser feito, né? Você tem um conjunto de trabalhadores que acha que a história do empreendedorismo, aqui tem um debate um pouco ideológico até, né, do alto ego, alto individualismo, né, individualismo exacerbado, pouca valorização do coletivo, pouca percepção de que você não deve estar ou sentir no mundo sozinho. Existe a família, existe o grupo de amigos, existe a comunidade, existe a categoria e existe o Estado brasileiro, que pode criar condições para melhorar a vida de todos e todas. Essa coisa que o mercado se autorregula, resolve e tal, isso é balela, né? Então, esse debate ele está colocado. Agora, do ponto de vista previdenciário, você tem as alternativas possíveis estabelecidas pela legislação, que se tem lá um agrupamento que não deseja mesmo, ele pode montar uma cooperativa, ele pode ser trabalhador autônomo a depender da função que ele exerça, ele pode fazer a sua contribuição e garantir o seu direito no futuro da aposentadoria, da cobertura previdenciária no eventual infortúnio da doença, de um acidente, enfim. Então você tem aí mecanismos para a gente construir
e podemos até chegar à conclusão de que, de repente, tem que ser um mix de possibilidades, né? Até porque você tem, na legislação previdenciária, e até a relação CLT, que isso todo mundo de fácil entendimento, tem o trabalhador autônomo e tem o empreendedor. Muita gente fala assim, mas eu sempre costumo dizer o seguinte: o conceito do empreendedor significa que você é dono dos seus meios. Eu sou o empreendedor individual. O que eu faço? Eu sou funcionário do fulano, já não é mais empreendedor. Aqui virou fraude trabalhista. Então, tem que compreender esses conceitos, encaixar neles e vamos em frente. Ministro, a terceirização, que é um desses fatores, foi um dos pontos principais da reforma trabalhista, que foi um desastre completo e não gerou, por exemplo, o que foi propagado à época e que muita gente já argumentava que não seria factível, que era o incremento de mais vagas de emprego, enfim. Há um futuro para a discussão de uma nova reforma trabalhista que resolva essas lacunas deixadas pela última? Ele é desejável. Agora, é preciso observar muito para não entrar numa armadilha, né? E tem que observar o ambiente parlamentar. Você sabe qual é o ambiente parlamentar que nós temos no Brasil. Então, o que nós estamos sugerindo, induzindo, buscando liderar? É que nesses grupos tripartite, o governo provoque as partes para a construção de entendimento. Se tem um entendimento, facilita a tramitação no Congresso Nacional. Até porque tem muitas cabeças ali, tem parte que sabe muito bem o que é, mas tem parte que não entende nada desse assunto. Então, se as partes constroem entendimento, facilita, é o que nós estamos forçando ter, né, que as centrais e as confederações empresariais construam entendimento. Não é fácil, porque às vezes tem lá um segmento trabalhando contra, por exemplo, né? E aí você precisa forçar, o governo está buscando, né, até uma certa pressão para as partes sentar e trazer, me traga qual é o entendimento de vocês. Se houver entendimento, será o entendimento que o governo vai adotar, né, independente se o governo goste muito ou não, mas se há uma construção de um acordo entre as partes, mandar aquilo para o Congresso e buscar fazer lei para sair do patamar que nós encontramos. É uma escada enorme que nós precisamos subir alguns degraus. Ministro, muito obrigado por essa conversa, viu? Sempre à disposição. Um abraço a você e toda a turma que lhe acompanha aí diariamente. Valeu. Obrigado. E a você que nos acompanhou também, meu muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Coordenação de redes sociais Cris Rodrigues. Direção executiva Nina Fidelis.